Olá, seja bem-vindo ao 113º dia da leitura bíblica. É um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para a leitura bíblica anual. Dentro de um ano, iremos ler todas as Sagradas Escrituras. Hoje nós iremos fazer a leitura do último livro, o último capítulo de Levítico. Nós vamos ler Levítico 27, vamos até Salmo 34. Posteriormente, iremos a Eclesiastes no capítulo 10 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, em Tito, no capítulo 2. Aqui em Levítico 27, nós vamos ver que o resgate pertence ao Senhor. Diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário. E se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas. Se for alguém do santuário que se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. Se alguém que tenha 60 anos de idade para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se quem o fizer voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentado ao sacerdote, para que se estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal aceitável como uma oferta ao Senhor, um animal assim será dado ao Senhor para se tornar santo. Ele não poderá tocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, e nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o ruim quanto o bom será substituto por substituto e se tornarão ambos santos. Se o que ele prometeu mediante o voto for um animal impuro, não aceitável será como uma oferta ao Senhor. O animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono deseja resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Se um homem consagrar-se a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a casa voltará a ser sua. Se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a sua semeadura: 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral, mas se consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor será reduzido. Se o homem que consagrar a sua terra desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, e a terra voltará a ser sua. Mas se não o resgatar, ou se não a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada. Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor, e se tornará propriedade dos sacerdotes. Se um homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da sua propriedade e da sua família, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando-o ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àqueles de quem ele a comprou. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. Seja a cria de vaca, de cabra, de ovelha, pertence ao Senhor. Mas, se for um animal, uma cria de um animal impuro, poderá resgatá-lo pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido. Todavia, nada que um homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras das suas propriedades, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para destruição poderá ser resgatada, ela terá que ser executada. Todos os dízimos da terra, seja por cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo dos rebanhos,
Um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do seu pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá tirar dentro dos seus frutos os bons e nem os ruins, nem fazer qualquer troca. Se assim fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Vamos agora ao livro de Salmo, no capítulo 34, aonde aqui nós vemos que o Senhor, os olhos do Senhor, eles se voltam para o justo. Diz assim, Salmo 34. Bendirei o Senhor a todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busque o Senhor e ele me respondeu. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e o livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltem para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. O rosto do homem volta-se contra ele, os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos e nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios e os que odeiam, os justos serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém nele se refugia será condenado. Vamos agora a Eclesiastes, no capítulo 10, onde ele continua falando sobre o valor da sabedoria. Diz assim, Eclesiastes 10. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo de bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Se a ira de uma autoridade se levanta contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. Há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto os ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba um muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha a lenha se arrisca. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? As palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destrói. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucuras perversas. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está por vir. Quem poderá dizer ao outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que nem ele consegue achar o caminho de casa. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as suas forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre. Mas isso tudo se paga com dinheiro. Nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser. Vamos agora à nossa última leitura do dia, que está lá no livro de Tito,
Nós faremos a leitura de Tito no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo ele fala as instruções para vários grupos de homens, grupos de idosos, grupos de jovens. Ele vai ensinando os maridos, os filhos e as mulheres. Ele diz assim, Tito 2, você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e também aos seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores e procurarem agradá-los, a não serem respondões, a não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Essa é a nossa leitura de hoje. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica. Até lá, se assim Deus nos permitir.